Hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês como é que eu faço quilting reto ou metalacê, tá? Para começar, a gente vai precisar de papel cartão, tá? Geralmente ele tem uma cor de um lado e tem cor de papelão do outro lado. Eu vou fazer duas tiras aqui de dois tamanhos diferentes. Vou fazer uma tira com tamanho de 5 centímetros e uma com tamanho de 3 centímetros, tá? Porque eu quero dois tamanhos diferentes. Tem peças que fica melhor com o quilting menor, tá? Então eu vou marcar aqui 3 centímetros e 5 centímetros. Faço uma linha reta. Pego a tesoura que eu utilizo para cortar papel e corto essas tiras, tá? Vocês podem cortar várias, tá? Eu vou cortar só uma de cada tamanho aqui, que é para eu poder fazer a demonstração para vocês. Aí, geralmente, eu escrevo aqui na minha faixa 5 centímetros e aqui 3 centímetros. Eu uso essas faixas como um guia, como um gabarito. Eu não gosto de fazer quilting riscando a minha peça, nem com a caneta que apaga no ferro. Primeiro, que eu acho que dá mais trabalho. Segundo, porque pode ficar marcado, porque tem algumas canetas fantasminha que deixa a peça muito marcada, mesmo quando você passa o ferro. Como eu faço agora? Eu pego a peça que eu vou quiltar e uso essas tiras que eu fiz como um gabarito. E vou para a máquina e vou fazendo a costura. Costuro aqui. Depois que eu costurar, eu pego a minha faixa, eu mudo ela de posição, costuro aqui. E assim depois eu faço invertido, tá? Eu vou mostrar para vocês na máquina. Geralmente, eu gosto de começar pelo meio da minha peça, porque aí eu vou distribuindo o tecido para não ficar muito enrugado, tá? A gente corta uma camada de manta, ou R1 ou R2, cola o tecido que a gente vai quiltar. Eu gosto de passar uma costurinha de segurança em volta, tá? Só para não sair do lugar. E aí eu pego a minha faixa de papel que eu cortei, de papel cartão, e posiciono ela nas esquinas, tá vendo? Esquina, a outra, tá? Tô usando a faixa mais fina, porque como essa é uma peça que não é muito grande, eu acho que fica melhor com o quilting mais apertadinho, tá? E aí eu ponho no ponto mais largo da minha máquina e costuro usando a faixa como uma base, como um guia. Não dou retrocesso para não marcar muito a minha peça, tá? Como as costuras do canto, as bordas vão ficar para dentro, eu prefiro não dar retrocesso, tá? Fiz a minha faixa do meio, agora eu dou continuidade para um lado e continuidade para o outro lado, tá?
Verifiquem que eu posiciono a faixa de papel aonde eu já fiz uma costura para o outro lado que eu não tenho costura ainda. Agora que eu já fiz todas as costuras para um lado, agora eu vou fazer ela cruzada. Faço do mesmo jeito. Começo pelo meio, posiciono ela de uma ponta à outra. E costuro. Depois que a costura tá toda trançada, toda bonitinha, a gente corta todos os fiapos de linha que ficaram, porque vai facilitar o nosso trabalho na hora da montagem da peça. Então, pessoal, agora que a minha peça tá quiltada, ela já tá pronta para eu bordar. No caso aqui, nesse meu caso aqui, é uma peça personalizada, então a mamãe quer que eu borde o nome do bebê aqui, tá? Porque isso aqui é uma capa de caderneta, eu vou ensinar para vocês em breve como se faz. E aqui eu vou bordar o nome do bebê, tá? Normalmente, quando eu vou fazer uma peça personalizada, eu uso aqui, ó, nesse caso aqui, tem a estampa, né? Que a mamãe escolheu. E eu faço uma composição para o outro lado, normalmente liso, poá ou chevron. Chevron é esse tipo de tecido com esse tipo de desenho, tá? E aí eu faço o lado que eu vou bordar, no caso aqui para mim é a parte de cima da minha peça, com um tecido mais neutro possível. Porque se eu bordasse o nome do bebê aqui na estampa, a estampa tem coisa escrita, então fica uma confusão mental quando a gente olha para a peça. Então eu não costumo bordar em cima da parte estampada da peça, tá? Eu costumo bordar num tecido mais neutro, mais que vai dar destaque para o meu bordado. O meu quilting ficou como se fosse um losango, ele não ficou quadradinho, mas a posição do seu quilting não interfere no seu trabalho, tá? Qual é a função do quilting? A função do quilting é manter o tecido preso à manta, mesmo após a lavagem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de dar o seu like. Não deixem de compartilhar com as amigas. Não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações. E se tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários.